Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor nesse dia do Senhor, domingo. Você sintonizando a nossa rede, para nós é causa de grande alegria. Obrigado pela sua frequência, pela sua audiência, pela sua participação, por que não dizer, nesse propósito nosso de levar a Santa Palavra de Deus, à luz da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, até a sua casa. Deus seja louvado e acumule de bênçãos a você, os seus sonhos, os seus projetos legítimos. Nós vamos dar continuidade no programa de hoje ao argumento para o qual já dedicamos 6 programas anteriores. A questão da predestinação. A Bíblia fala, é o apóstolo Paulo quem fala, mas isso ainda não investigamos, porque estamos terminando um longo itinerário no Antigo Testamento da questão da predestinação. Deus é eterno, sempre existiu. Deus sabe de tudo. Antes de criar, Deus já sabia, Deus já sabe, na sua ciência infinita e eterna, daquilo que aconteceu, acontece e acontecerá na história do homem e das demais criaturas. Deus predestina, sabendo de antemão que vai criar todos os seres humanos, Ele os predestina para o céu. É São Paulo quem diz isso, predestinados a ser santos pelo amor. Ocorre que alguns cristãos, no decorrer da história, interpretaram esse conhecimento antecipado de Deus dos fatos da história dos homens, que alguns não irão se salvar, e interpretaram isso, já que Deus sabe de tudo de antemão e sabe daqueles que vão para o céu e sabe daqueles que vão para o inferno, com relação aos que vão ser condenados, Deus os predestina para o inferno. Essa doutrina não é nova. Já foi condenada pela primeira vez pela Igreja no século VI da era cristã, precisamente na Gália, atual França. Disseminou-se naquela região, naquela época, essa doutrina. Deus tem os seus, predestina os seus para o céu e aqueles que não são seus, Ele predestina para o inferno. 500 anos depois de Martinho Lutero, 2017, nós somos convidados a nos debruçar sobre esse assunto, porque um dos seguidores de Lutero, chamado João Calvino, um francês que viveu na Suíça, precisamente na cidade de Genebra, retomou esse argumento, portanto, uma heresia requentada, heresia já condenada 1000 anos antes, 1000 anos atrás. Mas João Calvino defendeu isto, dizendo: Deus tem os seus, predestina os seus para o céu, já sabe Deus quem vai ser salvo, portanto, esses que vão vir à existência virão predestinados para o céu e os outros serão predestinados para o inferno. Essa doutrina também foi condenada pelo Concílio de Trento. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa longa e minuciosa investigação dos textos da Escritura, ainda estamos no Antigo Testamento, sobre esse argumento. Tem Deus os seus? Tem. Mas já vimos o que significa aqueles são de Deus, os que são de Deus, os que são meus, diz o Senhor. E convido você a assistir ao vídeo anterior, porque ali tem a explicação dessa expressão. Hoje nós vamos tratar em 2 textos do Antigo Testamento, os eleitos de Deus que são escritos no livro da vida. Aqueles que vão se salvar, os seus nomes estão escritos no livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é uma expressão antropomórfica, isto é, feita à linguagem humana, para dizer a relação dos eleitos, a relação dos salvos, aqueles que vão um dia habitar com Deus, vão participar da sua felicidade sem fim. E o autor, ou os autores do Antigo Testamento que usam essa expressão, querem significar isto. Aqueles que Deus já sabe que irão para o céu, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Vamos ver o que diz o Salmo 68, versículo 29. E depois se seguirá a explicação. Sejam riscados do livro dos vivos e não se inscrevam os seus nomes entre os justos.
O texto aqui está tratando dos desobedientes, dos infiéis, dos ímpios. Riscar do livro dos vivos, não incluir o seu nome no livro dos justos. Deus tem então os seus prediletos? Os que são de Deus num sentido amplo, eu já disse no programa anterior, enquanto criaturas, todos somos de Deus, porque viemos, somos obras de suas mãos. Nesse sentido, até o diabo é de Deus, ou seja, é criatura de Deus. Mas no sentido estritamente teológico, é de Deus quem está em amizade com Ele, quem é fiel a Ele, quem lhe obedece. Aquele que faz a sua palavra. Aquele que obedece a sua palavra, esse é de Deus. Esse participa da intimidade de Deus. Deus o conhece e ele conhece a Deus. Conhecer no sentido de participar da vida do outro. Vamos agora à mesma expressão, ela aparece no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Atenção, porque no texto que acabamos de ouvir do Salmo, riscar do livro é uma expressão que deve ser entendida pela decisão livre e soberana dessa criatura em se afastar de Deus. Ele se auto-exclui da amizade de Deus, da intimidade de Deus. E isso é significado pela decisão de Deus de cortá-lo, de excluí-lo da relação dos eleitos, do livro dos vivos, dos justos. Portanto, não é iniciativa unilateral de Deus, é, na verdade, o respeito de Deus pela decisão livre da pessoa de se excluir de Deus, de se afastar de Deus. Dá-me a parte da herança que me cabe, diz o filho mais novo na parábola do filho pródigo. Ele se excluiu do convívio, ele decidiu por si só se afastar do pai. Portanto, o que o Salmo diz no texto que acabamos de ouvir, Deus vai riscar o seu nome. Risca porque ele se excluiu, risca porque ele se afastou. Não existe condenação unilateral da parte de Deus. A condenação, na verdade, é o respeito de Deus pela decisão da criatura de continuamente viver no pecado, de praticar o pecado. Deve-se, portanto, excluir a esdrúxula, a ridícula, a inadmissível interpretação de que o livro da vida é o livro do Clube do Bolinha, por exemplo, do grupo seleto de Deus que tem os seus e que esses aí estão impedidos de pecar, ou ainda que pequem vão para o céu, porque estão seguros absolutamente, porque Deus já determinou desde toda a eternidade que eles seriam salvos. Deus determina desde toda a eternidade em previsão dos méritos de cada um, levando em consideração a decisão pessoal ou as decisões pessoais, ou se quisermos em termos bem estritos, a situação da alma da pessoa na hora decisiva, por livre iniciativa dela de permanecer em amizade com Deus ou em inimizade com Deus, no caso, o pecado mortal. Portanto, é um decreto de Deus, é uma sentença de Deus, é um juízo de Deus, é um permitir de Deus, seja para os eleitos, seja para os condenados, que leva em conta as decisões dos condenados ou dos eleitos. Portanto, não existe nada que é absolutamente inexorável que vem de cima. Deus teria os seus e, mesmo que esses pequem, vão para o céu. Absolutamente. Se pecarem, será decisão sua. E se arrependerem, também será decisão sua. E isso pode alterar a qualquer instante da vida de todo ser humano. Se na hora decisiva, por livre iniciativa da pessoa, lembra-te, Jesus, quando estiveres no teu reino, Deus não forçou o ladrão a se arrepender. Ele se arrependeu porque decidiu livremente sair da vida de pecado e entregar-se a Jesus e se arrepender de todas as suas faltas. E, inversamente, aquele que vivendo na graça recair no pecado, Deus não forçará ninguém, nem este coitado, a cometer o pecado. E se ele perdurar na vida de pecado até o fim de sua vida, não é porque Deus o impediu de se converter, foi porque ele não quis se arrepender. Portanto, o juízo eterno de Deus, a sentença eterna de Deus, o conhecimento eterno de Deus a respeito dos justos e dos condenados não ignora, antes supõe e exige o mérito do eleito ou o demérito do condenado. Ou, enquanto não chegou a hora decisiva, daquele que está em estado de justiça e ainda não caiu, e daquele que está em estado de desgraça e ainda não se converteu. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo,
surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos de seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Já expliquei o que significa achar-se inscrito no livro. Deus eternamente sabe o número dos eleitos, aqueles que vão se salvar, mas sabe e vai criá-los e vai fazê-los vir à existência, sem, porém, forçá-los a fazer o bem, aquilo que agrada a Deus, e sem, porém, impedi-los de praticar o mal. E nessa aventura, aqueles que na hora decisiva vierem a se encontrar arrependidos dos seus pecados, isso ocorrerá pela graça de Deus que docilmente será oferecida ao homem, que, por sua vez, livremente se arrependerá. Trata-se, portanto, de um juízo eterno, de um juízo imutável, que Deus não muda, mas esse juízo imutável de Deus leva em conta a mutabilidade do homem. Eles ainda não vieram à existência, decreto que serão salvos. Levando em conta, porém, os méritos dele, não méritos de justiça, mas méritos de misericórdia. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E se fiz alguma coisa, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. De fato, estamos diante de um mistério da compreensão, da conjunção de uma realidade que não muda, que é a vontade de Deus, com a realidade que pode mudar e de fato muda na história dos homens, que é a capacidade do homem de decidir. Em justiça, decidir viver em pecado, o filho pródigo. Ou, vivendo em pecado, decidir voltar para a casa do pai, o próprio filho pródigo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 25. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei a ruínas, escombros, cidades fortificadas. Desde o Ábia eterno, Deus já sabe de tudo o que vai acontecer. Antes que o mundo fosse criado, Deus já decidiu como iria agir. Imediatamente, sem precisar de ninguém, sempre. Imediatamente, Deus decide agir por intermédio também das criaturas. Com relação ao mal, Deus não age, Deus não tem nada a ver com o pecado. Mas com relação àqueles outros que, não agindo em pecado, se tornam instrumentos de Deus para que a sua vontade, o seu plano, o seu decreto, o seu desígnio se cumpra na história dos homens. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Começa agora o segundo bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida. Hoje tratando pela 7ª vez, já esse é o 7º programa que nós estamos dedicando a um tema extremamente delicado, difícil de ser exposto, mas não impossível de ser compreendido. É suficiente, porém, a docilidade à palavra de Deus e dobrar os joelhos no chão para compreender o tema da predestinação. Esse programa está na linha de continuidade do nosso propósito de expor a doutrina da Igreja Católica nesse ano em que se recorda os 500 anos do afastamento de Martinho Lutero da comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, a cidade onde ele era pároco ao sul de Berlim, capital da Alemanha, dando origem ao cisma, ao grande cisma do Ocidente. Um dos reformadores, um dos discípulos de Lutero, não ali na Alemanha, mas na Suíça, na cidade de Genebra, João Calvino, ele era um francês que morava lá e onde ficou até morrer, ele defendeu a seguinte doutrina: Deus é eterno e sabe de tudo. Deus, antes que o mundo fosse criado, já sabia de tudo aquilo que ia acontecer na história da criação e dos homens. Sabendo de antemão dos que vão ser salvos e sabendo de antemão daqueles que vão ser condenados, Deus predestina os seus para o céu e os outros são predestinados para o inferno.
Essa doutrina que não tem aceitação completa no âmbito protestante, que não é professada por todos os protestantes, ainda é professada por muitas pessoas. Respeitamos quem assim pensa, mas é nossa obrigação mostrar à luz da palavra de Deus a doutrina da Igreja Católica a respeito desse argumento. Não existe predestinação para o inferno, segundo a Igreja Católica. Essa doutrina, aliás, já fora condenada 1000 anos antes de João Calvino nascer. Lá no século VI, na Gália, a atual França, disseminou-se essa doutrina e a Igreja condenou esse pensamento no Segundo Concílio Regional de Orange. Mais ou menos nesses termos, aquele que disser que Deus predestina alguém para o mal ou para o inferno seja anátema. O Concílio de Trento condenou também esse pensamento. Se alguém disser que Deus predestina alguém para o inferno seja anátema. Só existe predestinação para o céu. Essa é a doutrina da Igreja. Vamos retomar um texto muito importante do Antigo Testamento no programa anterior, porque ele precisa ser matizado e, quiçá, será de grande utilidade para aqueles que não assistiram ao programa da semana passada. Leiamos o texto e teçamos alguns comentários. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 25. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei a ruínas e escombros cidades fortificadas. Desde toda a eternidade, Deus já decidiu o que fazer. Desde o ab eterno, o plano de Deus já está traçado. Especificamente, no propósito de Deus de reduzir cidades a ruínas, a escombros. Como isso acontece? Deus sozinho age? Não. Ordinariamente, o plano de Deus na aventura humana acontece mediante decisões humanas. Quando tais decisões são pecado, Deus não tem nada a ver com isso. Nas outras situações, Deus ordinariamente se utiliza das criaturas para executar o seu plano. Aliás, no livro do Apocalipse, que trata da destruição, da ruína da grande Babilônia, caiu Babilônia a grande, se tornou morada dos demônios, etc. Capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, o juízo de Deus que se abate sobre o Império Romano, aquela besta do Apocalipse, a fera que está a serviço da besta, de que trata o capítulo 13 do Apocalipse, a história não só do Império Romano, mas principalmente do Império Romano, porque era o contexto doloroso, dramático em que o livro do Apocalipse foi escrito. São João escreveu numa época em que o Império Romano estava perseguindo a Igreja. Como foi que caiu o Império Romano? Primeiro do Ocidente e depois do Oriente. Caiu como frutos de desmandos, de pecados que fragilizaram o império e fruto também da ação dos inimigos, dos bárbaros que invadiram o império, que saquearam a cidade de Roma e que debilitaram e que fizeram varrer do mapa aquele império. Deus que age pelos acontecimentos, Deus que age pelas decisões, Deus que age permitindo até o pecado, mas sabendo tirar deste pecado um mal, um bem maior. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. No Antigo Testamento, um imperador pagão que nunca acreditou em Deus é chamado pelo profeta, pelo próprio Deus, de meu ungido, Ciro, rei da Pérsia. O que aconteceu? A Pérsia é o atual Irã. Era um império que estava nascendo, que estava crescendo, que estava se fortalecendo e se tornava uma ameaça para o Império Babilônio, que já vinha sendo fragilizado há muito tempo. As fronteiras do império já não estavam bem cuidadas, o próprio império já havia se desgastado, se deteriorado, não somente militar, financeira, social, mas principalmente moralmente.
Isso foi o prato cheio, por assim dizer, para que Ciro invadisse o reino de Babilônia. E lá estavam os judeus. Quando Ciro invadiu o império de Babilônia, entrou até sem nenhuma resistência na cidade de Babilônia, atual Bagdá. Ele permitiu que os judeus voltassem para a sua terra. E os judeus interpretaram isso como ele se tornou um instrumento de Deus. Perceberam o texto? Meu plano é eterno, eu o executarei, já está traçado, vou reduzir a ruínas impérios, vou deixá-los em escombros. Como isso acontece biblicamente? Mediante as decisões dos homens, mediante essa trama intrincada da história. O plano de Deus, a vontade de Deus, também se executa, também se cumpre por intermédio de decisões de pessoas humanas. Pensemos, por exemplo, os bons, que não se dobram, os honestos que reagem diante da desonestidade, os justos que não se calam e que protestam e que combatem os injustos, os que vivem na graça, que estão em contínua guerra, sim, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, aqueles que lutam, aqueles que combatem, aqueles que estão nas trevas. Sim, é assim que o plano de Deus se executa. O plano imutável de Deus cumpre-se na história, levando em conta decisões humanas. Ora, decisões mais corajosas, ora, decisões menos corajosas, ora, pessoas preguiçosas, ora, pessoas que acordam, que despertam. É assim que o plano imutável de Deus é executado. Também com a ajuda, aspas, com a colaboração de suas criaturas. Citei o texto no programa passado e nunca é monótono repetir. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Ordinariamente, a graça de Deus motivando, santificando, potencializando, fortificando, habilitando, inspirando a pobre natureza humana para que ela decida, para que ela arregace as mangas, para que ela enfrente, para que ela resista, para que ela ponha de fato em prática a vontade santa do Senhor. E assim a vontade de Deus vai se cumprindo. Há um outro texto que, antes do término do programa, eu gostaria de citar e brevemente comentar, porque ele também se encaixa nesse argumento tão fascinante. Livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 11. Cavais um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha, mas não olhais para aquele que quis estas coisas e não vedes aquele que as preparou já de há muito. Os desígnios de misericórdia, de justiça, de paz para a nossa vida, nossas correções também, Deus as preparou de há muito. Deus não prepara o mal para ninguém. Deus não prepara o inferno para ninguém. O que Deus prepara para nós, isto Deus preparou para aqueles que o amam. É São Paulo quem diz isso, citando exatamente o profeta. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. No Novo Testamento, quando tratarmos do juízo final, vamos ver a diferença das palavras que o Senhor utiliza quando fala do céu e quando fala do inferno. Quando fala do céu, vinde benditos para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. E o que ele dirá para os que estiverem à esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o demônio e para os seus anjos. Perceberam a diferença? Céu, preparado para vós desde a criação do mundo. Deus prepara apenas o céu para os eleitos. E todos são chamados. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Repito essa frase, que do assunto da predestinação é fulcral, é imprescindível. Deus quer que todos se salvem. Esse é o único plano de Deus para os homens, não quer condenar ninguém. Por isso, no juízo final, aos condenados ele vai dizer, não vai dizer que o inferno foi preparado para eles. Não,
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Terminamos assim o estudo longo, 7 programas nós dedicamos à predestinação só no Antigo Testamento. A partir do próximo programa, vamos começar o estudo sobre a predestinação somente com textos do Novo Testamento. Muito obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, esteja com a Bíblia aberta, por favor. E se você não assistiu aos outros programas, entre no portal da Rede Século XXI para assistir aos 6 programas anteriores e rever este, por que não? Tenha uma semana abençoada, que Deus cumule de bênçãos a sua vida e, com a graça de Deus, vamos iniciar na semana que vem o 8º programa sobre a justificação. E ainda teremos mais uns 3 ou 4 ou 5, não sei, mas é importante que seja um tema bem mastigado para que fique bem claro no seu coração que Deus só predestina as pessoas para o céu. Até lá!